Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, grandes novidades aí do Vascão, cara. O Vasco avançando para contratar aí o Renato Gaúcho. Ele já teria feito algumas exigências aí à diretoria do Vasco. Você vai entender essa situação. Essa semana podemos ter aí a conclusão da negociação com possivelmente o nosso novo treinador. Também vamos falar aqui da situação do Grego Marinakis, esse interesse dele em administrar a base do São Paulo. Você vai entender isso, é uma situação muito complicada e dificilmente ele irá progredir nas negociações com o clube paulista. A tendência é que o Vasco seja a prioridade máxima dele. Vamos falar disso, vamos falar também aqui de jogador ex-Vasco que foi para o Boca Juniors e o Vasco vai receber uma boa quantia com isso. E também o plano A do Vasco para a janela de transferências, que é o atacante Coelho. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre acompanhando o nosso canal, tamo junto. Bom, pessoal, foi confirmado aí pelo Globoesporte.com que o Vasco teria sido procurado pelo Fluminense para negociar o centroavante Verratti. Mas, de acordo com as informações, o Vasco sequer abriu algum tipo de negociação para se desfazer do seu centroavante, um dos principais jogadores do nosso time. O Fluminense teria demonstrado interesse em contratar o atacante após ele ter sido oferecido pelos seus empresários e teria procurado o Vasco para negociar sua contratação. Conforme foi apurado pelo Globoesporte.com, o Vasco sim confirmou que foi procurado, porém não abriu sequer conversas com o nosso rival. O Vasco tem interesse em renovar o contrato com o atleta, que vai até o fim de 2025. O vínculo ainda pode ser renovado automaticamente até 2026, mediante a metas em contrato, né? Se ele cumprir as metas aí no seu contrato, o contrato será renovado automaticamente até o fim de 2026. O Globo Esporte também apurou que o empresário do Verratti negou que o jogador tenha sido oferecido ao Fluminense. Pessoas ligadas ao staff do jogador não estariam descartando a hipótese de alguém ter se passado pelo empresário do atleta e tê-lo oferecido ao Fluminense. E também se falou do Atlético Paranaense, seria um outro clube que o jogador teria sido oferecido, que não faz o menor sentido, já que o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão. E o assunto Verratti no Fluminense é dado como encerrado, cara. Não existe a mínima possibilidade dele sair do Vasco para jogar no rival ainda, né? Devido à grande identificação que ele teve com o Vasco. Infelizmente, o Cano também teve uma parte dessa identificação, mas cagou para o Vasco, que foi diretamente para o Fluminense. O Verratti não, o Verratti é um cara que aparentemente ama o clube, ama o torcedor vascaíno e tem palavra, né? Ele tem palavra acima de tudo, é um cara que parece que quer realmente se aposentar no Vasco, mas ele também quer uma valorização salarial. E de acordo com as últimas informações trazidas pelo jornalista Gilmar Ferreira, o jogador estaria ganhando um pouco mais aí de 578 mil por mês no Vasco. E gostaria de uma valorização, possivelmente ele deve querer ganhar entre 700 a 800 mil, por aí. Pode ser que esse seja o cenário aí que o Verratti planeja aí para ter uma valorização salarial no Vasco. Ele recebe praticamente o que o Galdames recebia no Vasco. O Galdames, que era um jogador praticamente inútil, recebia 500 mil, cara. E os dois salários que o Vasco pagava, tanto para Rossi e para o Galdames somados, poderia oferecer aí para o Verratti, né? Mas são negociações, a diretoria do Vasco parece que não tem um desejo em aumentar os salários dele nesse momento, já que ele tem um contrato ainda em vigência com o nosso clube. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação aí do Verratti, se você acredita que realmente ele vai permanecer no Vasco aí até o fim do seu contrato. Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso girão de notícias, o Boca Juniors acertou oficialmente a contratação aí do atacante Carlos Palacios. O Vasco, que detinha ainda 50% dos direitos econômicos do atleta, irá receber cerca de 14 milhões e meio nessa transferência. Valor muito considerável aí que o Vasco recebe, um valor muito acima do que pagou pelo Palacios quando tirou ele lá do Internacional em 2022. Desejamos sorte aí ao jogador e que o Vasco faça um bom uso dessa grana. Bom, e agora vamos falar de reforços que podem chegar ao Vasco, né? O Vasco trata como plano A o atacante Coelho, cara. Ele é a principal contratação que o Vasco entende que fará para 2025, se ficar aí com o associativo. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o jogador está sim na mira do Vasco. O Vasco tenta, de todas as formas, tentar negociar o atleta e, de acordo com as informações, o Vasco estaria disposto a envolver o zagueiro Léo Pelé e mais um dinheiro nessa negociação. E, no primeiro momento, a proposta teria agradado ao Atlético Paranaense, que caiu de divisão. O jogador argentino de 24 anos tem contrato com o clube paranaense até dezembro de 2025, somente mais uma temporada de contrato. O Atlético demonstrou interesse antes do fim do Brasileirão na contratação do zagueiro Léo Pelé.
e com o rebaixamento do clube afetou o rumo das negociações, por se tratar de um zagueiro que também chama a atenção do mercado aqui brasileiro na Série A, né? O Fortaleza e Bahia são outros clubes que teriam demonstrado interesse no Léo Pelé. De acordo com o Globoesporte.com, ainda existe sim a possibilidade de existir essa troca aí entre Coelho e Léo Pelé. Vale ressaltar que a dívida pelo Hugo Moura atrapalha porque o Vasco ainda não acertou o que deveria pagar em abril pelo empréstimo do volante. Essa é uma situação que o Pedrinho está tentando contornar, já que quem fez o acordo não foi ele, foi a CSC7 Partners. Certamente está tentando convencer o Atlético Paranaense de que pode ser uma situação resolvida aí brevemente aí pelo Vasco e quitar logo essa questão do Hugo Moura, e o Vasco de quebra já tentar fechar a contratação aí do Coelho, né? Na minha opinião, eu vejo o Watson ainda acima desse jogador, para falar a verdade, velho. Eu, sinceramente, não vi nada demais desse jogador, principalmente nos confrontos que eu vi do Vasco com o Atlético Paranaense. Ele fez um golzinho, é verdade, fez um golzinho no Vasco, mas não é isso tudo, cara. Eu acho que o Watson ainda tem mais potencial para evoluir do que ele. Mas são negócios e o Vasco está interessado em contratar esse jogador. Outros clubes da Série A teriam buscado informações sobre o Coelho e a gente não sabe o que irá acontecer. Aparentemente, essa é a ideia do Vasco, oferecer o Léo Pelé e mais uma quantia para ficar aí com o Coelho. Deixa nos comentários o que você acha desse jogador, se você acha que seria um bom reforço para o Vasco. Bom, e quem também pode fechar com o Vasco em breve é o técnico Renato Gaúcho. Na próxima segunda-feira, ou para quem preferir amanhã, vai acontecer aí a reunião, a tão aguardada reunião entre o Vasco e o Renato Gaúcho. Apesar do Vasco ainda não ter feito uma proposta oficial pelo treinador, isso será debatido amanhã, né? Os contatos iniciais foram iniciados na última quinta-feira e o técnico avalia aí esse convite do Vasco. De acordo com o Globoesporte.com, vai ter sim essa reunião amanhã aí com o Vasco para traçar aí os objetivos do treinador e também o que o Vasco planeja com a sua contratação. O que estaria facilitando essa conversa é o fato do Renato Gaúcho já estar no Rio de Janeiro. Isso facilitou muito para que a reunião acontecesse já nessa semana e já na segunda-feira, já amanhã, para saber se vai avançar ou não na negociação com o Renato Gaúcho. O fato é que, de acordo com a Rádio Tupi, ele teria feito algumas exigências à diretoria do Vasco, ele não teria abrido mão de levar sua própria comissão técnica em meias negociações para assinar o seu contrato. Ele que já impôs essas condições e a diretoria do Vasco certamente deve estar analisando e com certeza deverá ceder a essas exigências ao treinador, porque geralmente todo treinador traz a sua comissão técnica. Teria sido assim se tivesse fechado com Luiz Castro, com outro qualquer treinador, Pedro Caixinha, por exemplo, que também era um dos desejos do Vasco. Também, claro, não seria diferente com o Renato Gaúcho, ele trazer os seus profissionais que até pouco tempo estavam com ele lá no Grêmio, né? Vamos aguardar amanhã. Amanhã será um dia decisivo aí para o Vasco fechar ou não a contratação do técnico Renato Gaúcho. Deixa nos comentários o que você acha do nome dele, se te agrada aí a possibilidade do Renato Gaúcho ser o técnico do Vasco. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui da situação da SAF do Vasco e o Grego Marinakis, cara. No final da semana se falou aí bastante que ele estava em negociações com o São Paulo, mas não para comprar o clube, e sim trabalhar nas categorias de base aí do São Paulo, para transformar aí a base do São Paulo como uma das melhores aqui do futebol brasileiro. Porém, caso ele tenha ainda interesse em comprar a SAF do Vasco, a situação dele com o São Paulo ficaria totalmente inviável, já que é extremamente proibido que ele compre dois clubes, né? Ele terá participação direta na base do São Paulo e também na SAF do Vasco. Isso é praticamente impossível e, de acordo aí com as informações mais atualizadas trazidas aí pelo canal Na Torcidas Vascaínos, é que dificilmente o Marinakis avançará na negociação com o São Paulo e a prioridade dele realmente seria o Vasco. Mas isso aí deixa muito claro que caso ele não feche com o Vasco, ele irá buscar outros negócios aqui no Brasil. A prioridade dele é entrar no mercado brasileiro de qualquer maneira. E essa tentativa de entrar no São Paulo, pelo menos nas categorias de base, já mostra que caso ele não fechar com o Vasco, ele não vai estar nem aí para o Vasco e vai fechar com outro clube que tiver interesse. Não sabemos aí como que está o nível de negociação atualmente dele com o Vasco. O fato é de que as últimas informações que tivemos, de acordo com o canal Fanático Vascaíno, é de que o Edu Gaspar, que já está trabalhando com o Marinakis, vem conversando diariamente com o Pedrinho a respeito aí da possibilidade da venda da SAF. Vamos aguardar em breve o que irá acontecer. O Vasco segue em contato com os representantes do Grego, só que até agora tudo está em estágio inicial, não temos nenhum tipo de negociação avançada, como foi trazido inicialmente pelo jornalista Wellington Campos, que afirmou que o Grego teria comprado 31% da SAF do Vasco, que estava nas mãos da CAP, né? Essa informação foi desmentida pelo jornalista Lucas Pedrosa. O Grego não comprou os 31% e segue em negociações iniciais com o Vasco. Vamos esperar ver se vai ter informações aí nessa semana, porque pode ser uma semana importante aí, tanto para a busca de treinador, de reforço, e claro, para adiantar mais ainda essa venda da SAF, que eu acredito, meu amigo, que não vai acontecer no primeiro semestre, porque está demorando muito, cara. Eu esperava que iria avançar consideravelmente com o Grego, isso não vem acontecendo, e a gente não sabe o que vai acontecer aí com o Vasco nesse primeiro semestre. O associativo tem que andar logo, porque não vem se movimentando para trazer reforço. O único nome aí é o Coelho, outros nomes são somente especulações, nada avançando.
Vamos aguardar ver o que vai acontecer com o Vasco, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis!